é um filósofo, doutor em educação pela USP, Universidade de São Paulo, faz um trabalho belíssimo de análise, reflexões, arte, criatividade. É o Rogério de Almeida. Rogério de Almeida, meu caro, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Sem Fronteiras. Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Saúdo todos que estão nos vendo, ouvindo, e a Rádio Movimento, né, por esse belíssimo programa Mundo Sem Fronteiras, que é a segunda vez já que eu participo. Foi uma delícia nossa primeira conversa, gostei muito, e tenho certeza que será um prazer conversar sobre esse grande filósofo, controverso filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, do qual muitos têm medo e outros curiosidade, né? Espero aí que a gente possa atender aos dois, né? Aos que têm medo e aos que têm curiosidade, e, claro, aqueles que conhecem também e vai dialogar conosco. Então, Rogério, o Nietzsche tem uma primeira obra, né, que é A Origem da Tragédia no Espírito da Música, no qual ele trabalha com dois conceitos fundamentais, né, que é Apolo e é Dionísio. E, ao mesmo tempo, ele bebe na fonte de Schopenhauer, um velho ranzinza, né, pelo menos nos escritos, e na música clássica, né, brilhante, de Richard Wagner, né? O que você poderia nos dizer desse primeiro trabalho do Nietzsche, A Origem da Tragédia no Espírito da Música? Maravilha, maravilha. É quando começa, né, de fato, a produção filosófica do Nietzsche. Nietzsche, que era filólogo, né? A filologia é o estudo da evolução das palavras numa língua, né? Então, é um estudo importante, principalmente ali naquele momento do século XIX, em que a perspectiva de compreender a palavra, o sentido da palavra, a evolução da palavra, era também uma forma de compreender a própria realidade. Só que o Nietzsche não fica parado aí, né? Quer dizer, não fica contido nessa fronteira, né? Ele vai ali além fronteira para a filosofia. E, é claro, como bom filólogo, conhecia muito bem ali o mundo dos gregos, né? Ele se torna professor da Universidade da Basileia muito jovem, por conta de convites mesmo que ele recebe, dada a inteligência, né, a clareza, a lucidez que ele demonstra desde muito cedo. E aí, quando ele lança, né, O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, o livro tem uma repercussão muito, vamos dizer assim, restrita a pouquíssimas pessoas do círculo ali de convivência da universidade e dele próprio. E ele esperava, enfim, uma repercussão maior, porque ele lança ali uma tese que é uma tese muito interessante. E, claro, depois, né, passou o tempo, principalmente depois até da morte do Nietzsche, mas enquanto ele ainda estava internado, né, no final da vida ele perde a lucidez, ele começa a ser lido, né, por toda a Europa, vamos dizer assim, e depois vai chegar aqui no Brasil na década de 20, 30, vai demorar um tempo para ele chegar aqui no Brasil, mas ele chega, né? E aí, é claro, rompe todas as fronteiras e se torna um livro conhecidíssimo. E é um livro que é agradável de ler. Não que ele seja fácil, mas é um livro agradável, não é um livro em que ele utiliza, vamos dizer assim, um filosofês ali, né? Como a gente vai encontrar, por exemplo, no Kant, ou vai encontrar em algumas obras, né? Principalmente estou pensando aqui na Ética do Spinoza, que são livros muito difíceis de serem lidos, né? O Nietzsche, assim como o Schopenhauer, escrevia de uma forma muito limpa, né? Assim, bem articulada, prazerosa de ser lida. Aliás, né, já fazer aqui um adendo, depois a gente até volta nisso, que eu acho uma questão muito curiosa. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, muitas vezes é acusado de não serem filósofos, né? Eles serem escritores.
Então, tem essa questão assim, não, eles não são filósofos, eles nunca pensaram nada. Eles eram bons escritores, ou seja, escreveram muito bem sobre determinados temas que eles elegeram ali. Eu não penso assim, para mim é um grande filósofo, é um filósofo controverso, que vai apresentar duas imagens nesse primeiro livro, Dioniso e Apolo. Para quem não sabe, né, são dois deuses gregos, isso todos certamente sabem, mas o Apolo é o deus, digamos assim, das belas artes, da plasticidade, é o deus solar, portanto, um deus luminoso, né? O deus das aparências, né? Vamos dizer assim. E é importante, você já citou bem, Fábio, ele está bebendo ali em Schopenhauer ainda. Né? Ele discorda de algumas questões de Schopenhauer, mas ele ainda é, digamos assim, Schopenhaueriano, né? Numa ideia de que haveria uma superfície e algo por detrás disso. Né? Eu não vou voltar aqui até Kant, não, senão vai ficar muito pesado. Mas assim, o que o Schopenhauer diz assim, de maneira mais simples? Ele diz o seguinte: aquilo que a gente vê no mundo é representação. O fenômeno, a coisa que aparece é representação. E aquilo que o Kant chamava de coisa em si, né, assim, o interior, né, vamos dizer assim, a alma das coisas, o cerne, né, ele vai chamar de vontade. Então, o Schopenhauer vai dizer: existe uma vontade, que é uma vontade para ele, né, transcendental, metafísica, mas completamente caótica, completamente irracional, que ele chama de impulso, né, de vida. E esse impulso, essa vontade de viver, vamos dizer assim, de sobreviver, é algo com V maiúsculo, né? Ou seja, não é minha, do Rogério, nem sua, do Fábio, nem daquelas pessoas que estão nos ouvindo, mas é uma vontade, vamos dizer assim, que nos toma, né? E faz com que a gente, portanto, haja, né? Da forma como nós agimos. Então, é essa ideia do Schopenhauer, né? Dessa vontade que vai, digamos assim, nós poderíamos chamar de instinto, né? Não é bem isso, mas a gente poderia chamar de instinto, no sentido de que nos domina. Né? Depois, o Schopenhauer é importantíssimo para a filosofia, e depois é bom lembrar que o Freud vai beber diretamente nessa questão para tratar da psique. Né? Freud vai mostrar que, enfim, nós somos controlados, né, pela dinâmica ali da nossa psique, muito mais do que, né, donos de nós mesmos. Né? Então, a gente age, vamos dizer assim, por impulso. Aí o Freud vai usar o termo pulsão. Né? Mas isso já está na vontade do Schopenhauer. Bom, isso é importante dizer por quê? Porque o Nietzsche ainda está, nesse início, pensando, né, ou sendo influenciado por essa divisão que o Schopenhauer apresenta. Então, o Apolo é o deus da superfície. É o deus daquilo que nós vemos, das coisas fenomenológicas do mundo. E o Dionísio seria esse deus das profundidades, esse deus da pulsão de vida, né, do impulso vital, e que estaria ligado, então, à embriaguez, né, ao estado ébrio, ao estado de coletividade, digamos assim, mais abrangente, quase mística, quase cósmica. Né? Então, o Dionísio teria essa força penetrante, né, da vida. E, claro, do sofrimento, da dor, né? Assim, daquilo que os gregos vão chamar de pathos, né? Assim, todo esse nosso modo de sentir. Então é muito interessante, porque o Apolo, né, por outro lado, é o deus da individuação. Né? O Schopenhauer fala ali de um principium individuationis, né? Que depois o Jung também vai retomar, tal, que é a ideia de que nós nos esforçamos para nos tornarmos um indivíduo, portanto, como se nós fôssemos uma parte, digamos assim, individual de um todo maior. Então, esse todo maior coletivo seria
expresso pelas potências de Dioniso, enquanto Apolo estaria, então, nessa luminosidade, nessa plasticidade, nessa beleza do mundo. E aí ele vai dizer que é da junção dos dois que nasce a tragédia. Por isso que o nascimento da tragédia ali, no mundo grego, é a junção, é a união dessas duas forças. Sensacional, né? E a camiseta